E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida absolutamente espetacular que acabou de ser jogada entre Javokir Sindarov e Hikaru Nakamura. Essa partida contém, assim, uma sequência de sacrifícios dos dois lados, um jogo tático absolutamente inacreditável. Você precisa ver para crer. Então, sem mais delongas, vamos a essa partida. Temos E4 por parte do Sindarov e E5 por parte do Nakamura, cavalinho F3 ameaçando o peão e cavalinho F6 gerando uma contra-ameaça. Nós temos então a Petrov, certo? Ela é considerada bastante empatativa, mas não da maneira que os dois vão jogar. Nessa posição, o Sindarov joga peão na casa de D4, atacando o centro do tabuleiro. O Nakamura toma o peão de E com o cavalo e o Sindarov toma o peão de E de peão, já gerando uma posição bem desbalanceada, onde as brancas são as únicas temporariamente com o peão no centro do tabuleiro. O Nakamura joga então D5 expandindo centralmente. E claro, o Sindarov pode tirar esse peão daqui tomando en passant, mas isso auxiliaria as pretas a desenvolverem. Então, o Sindarov vai simplesmente deixar o Nakamura com esse peão central, e nós já temos aqui uma posição desbalanceada, onde pretas têm uma maioria na ala da dama e brancas uma maioria na ala do rei. Cada um quer jogar para um lado diferente do tabuleiro. Vem cavalo em D2, ameaçando tomar o cavalo, e depois tirar o roque do Nakamura. Então vamos dizer que aqui você joga um lance aleatório, C5, você vai perder o jogo porque cavalo por E4, D por E4, você não somente perde o roque, mas na verdade o mais importante, você vai perder material forçado. Cavalo em G5, ataca o peão de F7, ameaça o duplo e ameaça ganhar o peão. Então, o lance que o Nakamura joga é para desencorajar cavalo por cavalo, ele joga dama em D7. Ele coloca a dama em uma casa protegida. Então se você tomar agora, as pretas vão tomar, não tem mais dama toma dama tirando o roque. Na verdade, dama toma dama só ajuda as pretas a desenvolverem uma peça. Então, dama em D7, na verdade, é para desencorajar isso, só que é uma ideia ainda mais profunda. Você vai ver, ele auxilia a eventualmente trazer uma torre para D8. É uma linha teórica pouquíssimo jogada, mas as pessoas que já jogaram isso daqui são bem impressionantes, né? Eu encontrei partidas apenas, basicamente, dos jogadores do top 10 jogando isso de pretas. O Nepo, o Caruana, o Nakamura. Então, parece que é uma linha que poucas pessoas conhecem ainda. E todas as partidas são relativamente recentes também. Então, o Sindarov joga bispo na casa de D3, ameaçando ganhar o peão. Vem cavalo em C5, querendo pegar o bispo. E as brancas não têm razão para dar o par de bispos tão fácil. Joga um bispo em E2. Vem cavalo agora em E6 por parte do Nakamura. E ele manobrou esse cavalo para uma casa onde ele atua ofensivamente e defensivamente também. Aqui o cavalo, na verdade, apoia o avanço dos peões centrais, que é o plano que o jogador de pretas quer jogar. Vem o roque, bispo E7, torre E1 e o roque, então os dois jogadores só desenvolvendo, nada demais por aqui. Cavalinho F1 é uma manobra para trazer o cavalo para G3, as brancas querem atacar onde são mais fortes, que no caso é na ala do rei, e as pretas querem atacar na ala da dama. Então as pretas seguem com o plano de expandir no centro do tabuleiro e jogam peão na casa de C5. Nesse momento o cavalo não mais pode ocupar a casa de C5, então o Sindarov joga bispo de volta para a casa de D3, que é um lance bem interessante, né? Reposicionando o bispo ao longo dessa diagonal, gerando talvez algumas ameaças de longo prazo. E o Nakamura joga a torre na casa de D8, preparando talvez para avançar o peão, ao ponto que o Sindarov joga peão na casa de C3, uma ideia profilática para evitar esse avanço peão na casa de D4, pelo menos no futuro próximo. O Nakamura joga cavalo em C6 desenvolvendo, vem agora por parte do Sindarov uma sequência de lances bem estranha, mas bem curiosa, né? Bem legal, na verdade. O Sindarov, ele tá jogando essa posição com uma necessidade de vencer. Para ele, o empate não é suficiente, porque ele perdeu a rodada anterior. Então, pro Nakamura, o empate aqui já é suficiente, ele não precisa necessariamente vencer. O Sindarov precisa. Então ele começa um ataque na ala do rei, que é um tanto quanto criativo, mas ele precisa atacar para dar checkmate. Ele joga peão em H4, preparando, né, para trazer as peças apoiadas pelos peões. O Nakamura vê essa oportunidade e ataca no centro. Ele joga C4, atacando o bispo, e depois que o bispo vai para a casa de F5, o Nakamura descrava o seu cavalo, jogando dama na casa de E8. Então esse C4 ganhou tempo, mas ele vem com uma ideia poderosa. A ideia do Nakamura é jogar peão na casa de D4, e assim ele o faz. Vem cavalo em G3 e o Nakamura avança o peão na casa de D4. E dá uma olhada na posição das pretas. Pretas estão a um lance de gerar um peão passado com a sua maioria de peões, jogando peão na casa de D3. E quando esse peão passar, ele vai se tornar uma arma perigosíssima, porque aí o jogador de preto só vai ter que simplificar,
E o final com o peão passado normalmente é um final ganho. Por que as brancas não podem simplesmente tomar? Porque se o jogador de brancas toma, ele vai ser punido pelo H4. Se você tomar, cavalo toma, mais ou menos com tempo no bispo aqui também, tempo no cavalo. Naturalmente, aqui o jogador de brancas vai ter que simplificar. Pode tomar aqui primeiro, né? Mas vamos dizer que as pretas tomem com o cavalo de E, né? Até melhor, para não dar essa opção. Tomam com o cavalo de E, as brancas tomam e o jogador de pretas toma de torre. De repente tem um duplo na dama, no peão de H. E o Nakamura puniu o Sindarov por aquele H4 que foi jogado de maneira descuidada. Puniu o ataque nos flancos, jogando no centro do tabuleiro. Assim, jogo perfeito por parte do Nakamura com esse peão na casa de D4. Então o Sindarov não pode tomar. Ou seja, qualquer coisa que ele jogue será seguida com o peão na casa de D3, passando o peão de D. É um jogo posicional muito bem jogado, mas o Sindarov utiliza da chance para reposicionar sua dama e tentar gerar um ataque de checkmate. Daminha E2, D3, passa o peão. Daminha E4 com tempo no peão de H, e agora vamos ver como Nakamura se defende. G6, certo? É um lance muito forte para não deixar bispo por H7 ser jogado. Uma ameaça, é claro, de tomar o bispo. Dama em G4 joga o Sindarov. E nessa posição, você obviamente não pode tomar o bispo, senão você vai levar checkmate. E o Sindarov está ameaçando também jogar peão na casa de H5, gerando uma série de problemas. Então, Nakamura força a troca. Ele joga cavalo em G7, que ameaça o bispo de uma, duas, três maneiras diferentes, forçando que ele seja trocado pelo bispo do C8. Bispo toma, torre toma, e nessa posição, nós temos, é claro, um peão caindo, mas quem tomaria esse peão se colocando na mira da torre? Quem será que jogaria um lance desse, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Sindarov avança o peão para H5. E nessa posição, o Nakamura joga dama em D7, oferecendo uma troca de damas, e o Sindarov joga dama por C4. Que lance corajoso, se colocando na mira da torre do Nakamura. E aqui é o momento que o Nakamura realmente parou para pensar e ele refletiu sobre qual dos descobertos de cavalo ele jogaria. Por um lado, nós temos cavalo por E5, que parece muito lógico, você está ameaçando a dama do adversário de duas maneiras diferentes, né? Ao mesmo tempo que você está capturando um peão. O problema de cavalo por E5 é cavalo por E5. E nessa posição, o jogador de pretas está ameaçando a dama branca, mas o jogador de brancas está ameaçando a dama negra. Então, se torre por dama, cavalo por dama, e nós temos um jogo relativamente igual depois de torre por cavalo. A diferença é que o Nakamura tem um peão passado e provavelmente isso é o suficiente para vencer em uma partida de 10 minutos. Mas o Nakamura vai para uma linha ainda mais ambiciosa. Ao invés de jogar cavalo por E5, ele vai para o outro descoberto que ele vê, cavalo em B4, que é uma tática belíssima. Cavalo em B4, a ideia seria qual? Cavalo em C2. Você não pode tomar o cavalo porque o bispo defende, você tem que mover a dama porque a torre é a ameaça, e se você simplesmente movimenta a dama, vamos dizer para a casa de E4, você vai levar cavalo em C2, um duplo na torre, um duplo na outra torre, que ganha material para as pretas. Então depois do cavalo em B4 do Nakamura, a partir dessa posição completamente desesperadora para as brancas, o Sindarov encontra, na verdade, um recurso tático absolutamente inacreditável que mantém o jogo parelho para as brancas. Aqui vai ser o primeiro momento que eu te recomendo pausar o vídeo e ver se você encontra o recurso tático que está disponível para as brancas para não perder o jogo na hora. E é um sacrifício, mas é um sacrifício bem difícil, tá? Dos mais difíceis que já apareceram aqui no canal. Então, sem mais delongas, para aqueles de vocês que encontraram, meus parabéns. O lance do Sindarov é o lance absolutamente brilhante, peão em E6. Sacrificando um peão com tempo na dama do Nakamura. A ideia sendo, é claro, se você simplesmente tomar a dama do Nakamura, você vai ter a sua dama tomada e por mais que cavalo em C2 possa ser jogado, seu bispo agora está pendurado. Então já não vai ser grande ideia. Cavalo em C2, ameaça a torre, torre por E7, você ganha uma torre de graça, mas você perde o jogo, né? Porque nessa posição, apesar do adversário não ter um torre em 8 imediato, ele tem um cavalo em E5 ameaçando a sua torre, defendendo o peão passado, e a posição é uma posição ganha para as brancas, que também ameaçam o peão da casa de F7. Então, esse E6 é um peão que você tem que aceitar, o sacrifício que você tem que tomar. Mas, ainda assim, parece meio aleatório, né? Ah, peão em E6, o que isso faz? Posso só tomar de cavalo, posso só tomar de peão. Só que o que esse sacrifício faz é liberar cavalo em E5.
entendeu? Contra-atacando a dama do Nakamura. Pode ser agora, pode ser mais tarde, mas libera o lance. Então, se você toma de cavalo, né? Vamos dizer, agora as brancas têm a dama ameaçada, vamos movimentar a dama. Cavalo em C2, dando duplo aqui. Cavalo em E5 ameaça a dama do jogador de pretas e ameaça sacrificar o cavalo na casa de G6. Então, se dama em E8, H por G6, H por G6 e nós temos, por exemplo, o cavalo por G6 sendo jogado de maneira imediata. Se você toma de volta, cai o seu cavalo na casa de G6 com cheque. Certo? Se você toma de volta, na verdade, pode até tomar de torre. Talvez seja melhor, talvez seja mais forte. Então essa é a ideia do Sindarov. O Nakamura, captura de peão. Beleza, o jogo vai seguir. Dama em G4, ameaçando o peão, pressionando aqui e pressionando aqui. Cavalo em C2 e, claro, a justificativa é a mesma. Cavalo em E5 jogado pelo Sindarov. Deixa as duas torres caindo, ganha um tempo na dama e ameaça o peão da casa de G6. Aqui o Nakamura não joga tipo dama em E8, não toma nenhuma das torres, ele mexe a dama, ele joga a dama na casa de D5, pressionando um pouco o cavalo. E o Sindarov joga bispo em D2, conectando as suas torres. Você ainda não tem tempo de tomar nenhuma das torres se você é as pretas, porque o ataque das brancas é absolutamente brutal. Toma a torre de A e você vai levar peão de H, toma G6. Opa, dá até pra salvar o meu cavalo, né? G toma H7, você tá levando é checkmate. E se você tomar aqui de volta, né? Dama toma, de repente a dama tá infiltrando na casa de F7, tá tudo dando errado para as pretas aqui. Então, o que a Nakamura faz, claro, não é tomar, mas sim jogar depois do bispo D2, bispo em D6, ameaçando tomar o cavalo, que é a fonte de todos os problemas aqui dele. Vem o F4 apoiando o cavalo, e agora o Nakamura decide, beleza, eu vou tomar uma das torres. Ele toma a torre que apoia o cavalo, Sindarov toma de volta, e o Nakamura joga dama na casa de C5 cheque, ganhando um tempinho. Vem rei na casa de H2, bispo toma cavalo, torre toma ameaçando a dama, e no final da linha, o que o Nakamura tem é o ganho de uma qualidade, né? Ele tomou uma torre aqui, ganhou uma qualidade, e o Sindarov tem um pouco de atividade, porque ele ainda tem pressão na casa de G6, a torre tá ameaçando a dama, tem um cavalo vindo pra casa de F5, tem um cavalo vindo... F5 não, porque o peão de E pode tomar, né? Tem um cavalo vindo pra casa de E4, então o Sindarov e as brancas ainda tem muita atividade. Mas o Nakamura quer trocar peça, então ele joga torre em D5. Vamos trocar torres e acabar com o seu ataque. E é nessa posição que o Sindarov joga cavalo em E4, ameaçando a dama e ameaçando também cavalo em F6, um duplo que ganha a qualidade de volta e mantém toda a iniciativa. Então nessa posição, vamos dizer que você tira a dama, é importante que a dama ainda defenda a torre, né? Então, por exemplo, dama na casa de C7, se a dama não defender a torre, né? E você jogar algo como dama em A5, aí as brancas podem só tomar a torre e você não pode tomar de volta, porque senão você perde a torre em C8. Se você tomar de dama, você leva o duplo e perde a dama, né? Então vamos dizer que você simplesmente tire a dama para alguma casa que mantenha a defesa da torre. Vamos dizer que você joga, sei lá, dama em C6, por exemplo. Vai vir cavalo em F6, vai dar um cheque no rei, vai ganhar sua torre, ganha a qualidade de volta, rei em F7, cavalo por D5, E por D5, e de repente o material está igual, mas a iniciativa segue sendo das brancas, que sacrificaram um monte de material para pegá-la em primeiro lugar e acabaram de recuperar o seu material. Então, nessa posição, existe apenas uma sequência que não somente mantém a iniciativa para o Hikaru Nakamura, como na verdade vence a partida. É uma sequência que foi jogada instantaneamente. Nakamura havia calculado isso bem antes do cavalinho E4 ser jogado. Quando ele foi jogado, foi quase jogado no pré-move. E além do mais, o lance ainda recebeu 2 exclamações no chess.com, símbolo de brilhante. Então agora é o seu momento, de fato, para usar o vídeo e ver o sacrifício absolutamente inacreditável que jogou Hikaru Nakamura de maneira instantânea para vencer esse jogo de maneira brilhante. Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha encontrado o lance maravilhoso torre toma torre, sacrificando a dama para poder tomar o peão de H com o tempo no rei do adversário e depois voltar tomando o cavalo. Então ele está sacrificando a sua dama por uma torre, um peão e um cavalo. Só que ele ainda tem o peão de D passado. Vem, cavalo toma dama, torre toma peão cheque, rei G1 e torre toma cavalo. E aqui nós temos uma posição que prova que as duas torres são sim melhores do que uma dama. Porque o que você vai ver essas duas torres fazer é defender tudo perfeitamente, e não há nada que a dama possa ameaçar que uma torre sozinha não defenda, e se as duas torres ameaçam algo, a dama sozinha não consegue defender esse algo que a torre está ameaçando. E a conversão dessa partida é absolutamente brilhante. Bem, dama em F3, ameaçando o peão de B7, torre D5, interferindo ali nessa ameaça.
Dama em E4, né? Na verdade, não ameaçando nada em especial, mas o Nakamura joga peão na casa de B5 para que C4 não chute a torre dali. Peão em B3 joga então o Sindarov, renovando a ameaça de jogar C4, em F7 e vem o peão na casa de C4. Peão toma C4, peão toma de volta e a torre volta para a casa de D7, lidando com tudo quanto é tipo de infiltração de dama. G4 joga o Sindarov tentando abrir o rei do Nakamura, e o Nakamura simplesmente joga peão em H5 querendo trocar peões. Vem G5 por parte do Sindarov, gerando alguns pontos de infiltração de dama. Em G8 joga o Nakamura, simplesmente trocando o peão de G pelo peão de C para de fato passar o peão de D. Então, dama por G6, torre por C4, e nessa posição, apesar da dama estar infiltrada, tudo se defende com perfeita harmonia. Não tem cheque de dama, não tem dama toma peão, não tem dama toma peão, não tem nenhum duplo que ganha qualquer uma das torres, não tem absolutamente nada para essa dama fazer. Tá tudo perfeitamente defendido, enquanto o jogador de pretas tem vários problemas que podem causar as brancas. F5 joga aqui o Sindarov tentando abrir o rei do Nakamura, peão toma F5, e vem dama na casa de A6, ameaçando a torre e também pressionando o peão de A. Torre G4 cheque joga aqui o Nakamura, rei na casa de F2, e torre na casa de E7 ameaçando a infiltração torre C2. G6 joga aqui o Sindarov. Acredito eu que para tentar gerar uma rede de checkmate, né? A ameaça é tipo um dama C8 da vida, alguma coisa do gênero, mas por hora a torre pode voltar. Então, infiltra na segunda Nakamura, em F1, mas você não pode pegar o bispo, né? Se você pegar o bispo, dama em C8 vai te levar a um checkmate. Se torre toma bispo, dama em C8, e a posição aqui tá meio feia para as pretas. Não é checkmate, né? Você pode entregar o cavalo para tentar escapar. Mas o Nakamura decide não tomar o bispo. Ao invés disso, ele joga a torre em E6, ameaçando a dama. Dama cheque, torre em E8, a dama volta para C6 e torre em E6 ameaça a dama. Então aqui a gente precisa lembrar, apesar da posição teoricamente ser melhor para as pretas, né? Pretas terem mais facilidade de jogo e tudo mais, o empate vai favorecer as pretas, né? O empate favorece o Nakamura, então ele tá repetindo o lance para ver se as brancas querem. Dama cheque, torre em E8, dama em A6, ameaçando o peão, torre em E6 e ao invés de repetir lances e empatar, o Sindarov toma o peão de A porque o empate favoreceria o Nakamura. Mas agora a vitória é realmente bem fácil para as pretas, porque no momento que as pretas tomam o peão de G, não tem mais nenhum tipo de ameaça de mate que as brancas possam gerar, e o peão de H tá livre para correr. Então começa uma pequena corrida de peões, ó, A4, H4, A5, H3, A6, rei em H7 por parte do Nakamura, para não deixar nenhum cheque, dar tempo nessa corrida de peão, dama em B7, para abrir alas para o peão e para ficar de olho na promoção das pretas, H2, A7, os dois jogadores vão promover no próximo lance, só que o Nakamura joga a torre em G1 e vai promover, protegendo a sua dama. Em F2, promove dama, dama toma dama, torre toma, e o peão promove dama. Só que nessa posição é impossível manter o bispo e as pretas ainda têm um peão passado. Torre em H2 cheque, em E3, torre em E6 cheque, rei toma D3 e torre em D6 ganhando o bispo. E foi nessa posição que Javokhir Sindarov abandona a partida, porque ele vai ter que movimentar o rei, ele vai perder o bispo, ele não tem nenhum cheque, e nós temos uma posição onde as torres se defendem, onde o cavalo defende o peão, tudo harmoniosamente funciona na posição das negras, brancas não tem contra-jogo nenhum, e o Nakamura vence uma das partidas de xadrez agressivo mais divertidas dos últimos tempos. É isso, pessoal, só queria compartilhar isso com vocês. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!